Oi pessoal, tudo bem? Toda semana eu costumo fazer 3 vídeos mais ou menos, e no domingo geralmente é o vídeo que eu dedico ao assunto das agendas dos planners. Mas essa semana eu resolvi fazer um a mais, então eu fiz um vídeo sobre canetas, fazendo um review das canetas, e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre organização de agendas, mas como que a gente pode organizar as agendas. Porque primeiro eu mostrei todo o material que é necessário para iniciar a organização da agenda, mas hoje eu vou explicar como de fato você pode organizar uma agenda. Eu tive pensando e resolvi fazer esse vídeo porque eu vi que muitas pessoas entram no grupo de agendas e papelaria e tem muitas dúvidas de como começar, mas como que eu vou organizar as minhas finanças, o que eu gasto, o que eu posso poupar. Eu organizo por semana, por mês, por dia, como é que eu vou me organizar? Então esse vídeo é justamente para esclarecer tudo isso e eu espero que ajude vocês. Vamos lá? Bom, primeiramente eu vou mostrar como é que veio a minha agenda. Ela veio com essas páginas, veio mensal e você pode ver que você coloca o mês aqui e aí os dias você anota e anota tudo que vai fazer durante o mês. E ela também veio com folhas semanais, que aqui eu achei muito pequenininho, então por isso que eu comecei a imprimir as minhas próprias folhas e fazer, porque eu achei que é muito pequenininho. Aqui ele tem todos os horários durante o dia, então tem segunda, terça, quarta, quinta e tem sexta, sábado, domingo, então tem todos os dias da semana, né, tá aqui. E aí sexta, sábado e domingo, e assim, é muito pequenininho e pra mim sempre falta alguma coisa, um espaço pra eu anotar, então eu achei pequeno e por isso eu achei melhor fazer a minha própria, que na verdade ficou assim. É semanal também, certo? Eu coloco todos os dias da semana em 2 páginas. E aqui as coisas que eu preciso fazer, não necessariamente em um dia certo, mas em alguns, pode ser em qualquer dia da semana. E aqui eu tenho, eu que coloquei qual é a condição do dia, se tá sol, se tá nublado, no meu caso se tá nevando, né, aqui é onde eu moro, ou se tá um dia chuvoso. Então, você pode organizar a sua agenda de forma diária, que aí é um dia por página, ou você pode colocar um dia em 2 páginas, dependendo da sua necessidade. E aí eu chamo atenção para esse tipo de folha, que é um tipo de folha pro dia. Essa aqui é tamanho A5, é para minha agenda A5. E aí como é que você organiza? Quando é diário, você pode colocar muito mais coisas numa folha. Geralmente vocês vão encontrar as folhas, os inserts em inglês, certo? Porque é o que a gente vê mais e as pessoas aqui, as pessoas do exterior, elas gostam muito dessa parte de organização, então eles têm só tudo para se organizar e conforme for passando o vídeo, vocês vão vendo que existe exatamente para praticamente tudo, né? Então vamos começar com o dia. Aqui, esse tipo de printable, nós temos, você coloca o dia que é do mês, se você quiser, e aqui temos os dias da semana, que você faz só um xizinho dizendo que dia que é. Aqui a lista do que você vai fazer durante o dia. Exercícios, caso você vá fazer algum exercício, vá pra academia, alguma coisa. Água, 1, 2, quantas garrafas de água ou quantos copos de água você bebeu naquele dia. Coisas que você precisa lembrar. O seu plano de refeição, o que você vai fazer para o café, para o almoço, para o jantar e alguns snacks, que são alguma coisa, algum lanchinho que você vai fazer. E esse aqui são consultas ou alguma reunião que você tem durante o dia, e aí você tem a hora
e o evento, onde que é, você coloca o que você quiser. Esse é somente um exemplo de como que você pode organizar a sua agenda durante o dia, se você quiser se organizar por dias, né? Eu gosto de me organizar por semana porque eu gosto de olhar a semana inteira o que eu vou fazer. Mas existem pessoas que fazem muita coisa durante o dia, então que preferem uma agenda diária. E aqui é um exemplo de uma agenda diária. Se vocês colocarem no Google Printables Daily Planner, por exemplo, vocês vão encontrar muita coisa de diferente, porque cada pessoa tem uma maneira de se organizar. Então vocês vão encontrar muitos tipos de printables e vocês com certeza vão encontrar algum que encaixe com o de vocês, com o dia de vocês. Lembrando que a maioria que vocês vão achar vai ser em inglês e vai ter muita coisa para você comprar também. Alguns printables vocês vão encontrar no grupo Agendas e Papelaria, que vai... e aí vocês podem baixar de graça lá. E algumas meninas fizeram e foi de acordo com a necessidade do dia delas ou da semana delas. Então vocês podem baixar e imprimir e organizar a sua agenda da maneira como você quiser. Então esse é um exemplo para o dia. Para a semana nós temos essa minha agenda, certo? Organizando durante a semana. Durante a semana eu tenho também esses printables. Então é muito fofinho, né? Pra agendar 5 também. E eu acho ele super fofo. É semanal. Então vocês viram que a minha é semanal, mas é semanal. Ela é semanal, mas na horizontal, certo? E esse é o semanal na vertical. Então são muito bonitinhos e você se organiza dessa maneira. Vocês podem usar o espaço para colocar o que vocês precisam lembrar durante essa semana e que não está incluído aqui, ou que vocês podem fazer em qualquer dia, não exatamente num dia específico. Então essa é a agenda semanal. Vocês também têm a agenda, vocês podem se organizar mensalmente. Então o que acontece? Geralmente as pessoas se organizam, e eu tento fazer isso também, se organizar, ter um calendário do mês dessa forma, e um calendário semanal. Então eu me organizo das duas formas, porque eu olhando o mês, eu sei mais ou menos o que eu já vou fazer e já vou colocar no meu calendário semanal, desculpa. Então aqui você tem todo o mês de setembro, certo? É um calendário em que eu imprimi para duas páginas. Vocês também vão encontrar para uma página só, mas como a agenda é A5, eu acho que se você imprimir calendário mensal em 2 páginas, fica melhor. Então aqui você tem para as 2 páginas e você anota aquilo que for mais importante para cada dia, porque na hora vai servir como lembrete para você colocar na sua semana. Então a maneira como você pode organizar basicamente é essa: ou mensal e semanal, ou mensal e diário. E aí fica a seu critério a sua organização. Tá, então vamos seguindo com mais printables, certo? Que a gente pode utilizar. Então vocês podem, por exemplo, colocar todas as finanças de vocês em printables também. Você pode fazer isso na sua agenda, claro, com uma folha normal, que você cortar, que você fizer, da maneira como você achar melhor. Mas o que eu venho dizer é que existem também printables para esse tipo de... ou imprimíveis para esse tipo de assunto. Então, se vocês querem anotar tudo que vocês gastam, então existe essa folhinha, e tem outros também. Se vocês escreverem essas palavras lá no Google, também vão encontrar os imprimíveis ou os printables desse assunto. E tem vários de diversas formas, da maneira como você quiser, cada um mais bonitinho que o outro também. E esse aqui é o mensal, certo? Que eu também tenho esse mensal. Então tudo que você salvou, o que você tem agora, o seu objetivo do mês era tanto, quanto que você salvou durante o mês, né? E
Aí aqui vocês têm a data, o local onde foi feita a compra, a descrição, categoria e o preço que você pagou, a quantidade o preço que você pagou no que você comprou. E aí você vai se organizando também da maneira como achar melhor. Bom, nós temos também o menu durante a semana, que aí é opcional para pessoas que querem se organizar durante a semana e saber o que vão cozinhar. Então, esse é um exemplo de menu para a semana. Vocês colocam a semana, os dias da semana, e aí colocam o café da manhã, o almoço e o jantar, o que vocês pretendem fazer, né? É uma maneira bem legal de você se organizar, principalmente para quem é dona de casa. Eu não tenho muita criatividade para poder todo dia pensar em uma comida diferente. Então, para mim isso ajuda muito porque eu olho aqui e já sei o que eu vou ter que cozinhar. Então, já facilita a minha vida. Para quem quer ir para academia, também tem. Aqui nós temos um exemplo de printable com é o Fitness Tracker. Então você basicamente acompanha o seu dia a dia na academia. Então você coloca a data do dia, quanto de água você bebeu, vegetais e frutas, como é que você está se sentindo hoje, qual o seu objetivo, os exercícios que você fez ou vai fazer e as refeições. Refeição que você vai fazer, o café, o lanche, o café, o almoço, a janta e os lanchinhos que você vai fazer. Então você vai vendo cada dia aquilo que você está comendo, o que você está exercitando, e isso vai te auxiliar a chegar ao seu objetivo. Se você está fazendo um programa para emagrecer ou para ganhar massa, isso vai te ajudar. Aqui é um outro tipo de menu que tem também semanal. Eu gosto bastante desse, da maneira como ele é disposto. Eu gosto bastante. Então, por exemplo, domingo tem mais espaço para escrever café, almoço, janta e o lanche. Então, eu gosto desse também, acho bem organizadinho. E no caso desse aqui, esse Weekly Fitness Planner, ele é mais detalhado. Ele vai explicar exatamente aquilo que você precisa fazer. Então, se você quer fazer os tipos de exercício que você quer fazer, ele explica bem direitinho. Então, se você quer fazer para perna, pros braços, independente do que você queira fazer por semana, cada dia da semana você marca aqui o que você vai fazer e quais são as repetições que você vai fazer. Então, ele é mais detalhado, eu acho bem bacana. E eu vou colocar os sites que você encontra esses imprimíveis, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, e aí vocês vão poder imprimir e se organizar. Mais alguns imprimíveis que eu tenho aqui, que é lista de compras, que vocês também podem encontrar. A Login Tracker, que é se você tem a memória muito ruim, a minha é péssima, né? Mas aí tem que ver questão de segurança também, até que ponto é válido você ter isso. Então eu imprimi mais para mostrar para vocês, né? Porque é muita informação escrita num lugar, então é sempre bom tomar cuidado e ver se isso vale a pena. Talvez para ficar em casa, talvez valha a pena ter, até para lembrar o site que você tá. Nesse site eu tenho esse nome, esse login e essa senha. Então, para cada site que você não usa muito e às vezes quer lembrar, então isso aqui, essa página vai ajudar você a lembrar do login e da sua senha. Vocês também têm informações de banco. Não necessariamente, claro, você não precisa colocar a sua senha do banco aqui, mas eu acho útil porque, por exemplo, se você precisa mandar dinheiro para alguém, ou mandar dinheiro para algum amigo, para comprar alguma coisa, ou pagar alguém. Então, para você não ficar perguntando o número da conta e a agência toda hora para a pessoa, então você pode ter essa página só para lembrar do nome
nome, banco e agência da pessoa, e aí você não vai precisar ficar perguntando, ligando toda hora, vai facilitar para você. E aqui é uma outra folhinha de como organizar os seus logins, seu password e tudo que você precisa. Então aqui é outra página que você pode utilizar da mesma forma como essa para organizar o seu login, a sua senha e aquilo que você precisa na internet que você não lembra. E hoje em dia a gente tem senha para tudo, login para tudo, então... E muitos sites, às vezes, forçam você a colocar senhas muito complicadas, então você não consegue lembrar. E por isso que, às vezes, a gente costuma deixar tudo no automático, digamos assim, fazendo login automático. E depois a gente não lembra da senha, se acontece alguma coisa a gente não lembra. Por isso que eu acho interessante, dependendo do site, se você não usa muito, talvez seja interessante você ter esse login tracker. E aí deixa em casa, num lugarzinho escondido, que aí ninguém vai mexer, nem fazer nada de ruim. Bom, esse aqui, eles estão na minha personal, eu acho super bonitinho a cor e como foi disposto. E esse aqui são aquilo que você tem que renovar durante o ano. Então eu acho bem útil, porque se você tem seguro, plano de saúde, tudo aquilo que precisa ser renovado todo ano, então você coloca no mês que tem que ser renovado e no dia, coloca o dia e coloca o que precisa ser renovado naquele mês. E aí você vai conseguir se lembrar que o seu seguro, o seu plano de saúde ou aquilo que você precisa renovar, você vai lembrar porque vai estar aqui. E depois eu coloquei as datas especiais, no caso são os aniversários, e aí eu imprimi faz pouco tempo, então eu ainda tô preenchendo. E aí você vai lembrando das datas das pessoas, coloca o nome das pessoas que você precisa lembrar o aniversário. Eu sou péssima com data, e eu tenho que admitir que o que me ajuda a lembrar muitas vezes é o Facebook. Então... isso aqui é uma tentativa para ver se eu consigo desvencilhar um pouco do Facebook e conseguir lembrar das datas, até para exercitar um pouco a memória. Então eu acho muito legal ter esse tipo de folhinha na sua agenda. Aí você vai falar, beleza, Patrícia, eu tenho todos esses imprimíveis, essas folhas bonitinhas, vou me organizar, vai ficar show de bola. Mas como é que eu vou separar isso dentro da minha agenda? E é para isso que a gente tem os separadores bonitinhos. E aqui ainda tá o separador da minha agenda mesmo, mas eu ainda vou fazer e vai ser um vídeo só falando sobre como fazer os separadores. E aí, os separadores é por sua conta. Você vai colocar da maneira como você quiser. Então, se você tem um dia... você primeiro, acho interessante colocar primeiro uma divisória e aí coloca todo o calendário. Então, coloca, se você tá separando por semana, então coloca semanal, todas as semanas que você precisa, ou do ano, ou daquele mês. Eu geralmente, como eu já mostrei, eu ainda separo, eu coloco o mês primeiro, eu separo o mês em duas folhinhas, esse na minha personal e como eu mostrei, ou na minha A5, eu primeiro coloco o mês e depois eu ainda tenho um calendário pequenininho e por fim eu tenho a semanal. Antes de você colocar tudo isso, aí você coloca uma divisória escrita calendário ou agenda, o que você achar mais fácil para olhar, bater o olho e já abrir onde você quer, certo? Então eu aconselho fazer dessa forma, colocar primeiro a divisória e depois separa, coloca primeiro o mês, se você for separar dessa forma, e depois coloca semanal ou diário, da maneira como você achar melhor de organizar a sua agenda. E depois aí você organiza, se você quer colocar as suas finanças primeiro, aí você coloca outra divisória escrito finanças, e aí escreve tudo aquilo que você precisa colocar para finanças.
Se você precisa de projetos, então você faz outra escrita projetos, e aí quando abrir já vai ter todos os seus projetos, tudo aquilo que você precisa. E por sinal, me lembra que tem mais alguns imprimíveis que eu esqueci de mostrar, e que para pessoas que organizam blogs ou canais no YouTube como eu. E aí tem esses imprimíveis que são super bonitinhos. Aqui tem todo mês, aqui é sua organização durante a semana, o título do que você vai falar no seu blog ou no seu canal, a descrição do que você vai falar e o que você precisa fazer. Tem esse tipo e tem esse também, que é o que eu mais uso, que eu coloco o dia que eu vou postar, o título do meu vídeo e tudo aquilo que eu preciso fazer eu escrevo aqui. Também tem os links, que você pode escrever aqui qual o link que você vai deixar lá no seu post, e as palavras-chave também, ou tags, quando a gente utiliza o Facebook. Bom, então acho que por hoje é isso, pessoal. Acho que eu pude mostrar e talvez sanar algumas dúvidas que vocês tinham sobre como realmente organizar a agenda por dentro, com as divisórias, com as folhas, com tudo aquilo que precisa. São muitas palavras novas quando você começa a realmente querer se organizar e ir atrás das coisas. São palavras novas, são diferentes formas de se organizar, né? Existem métodos diferentes de se organizar, que também a gente pode falar um pouquinho mais na frente. Vou deixar lá embaixo os sites dos imprimíveis que eu tenho. Também vou deixar o site do grupo Agendas e Papelaria, que, como eu já falei, vai ajudar muito. As meninas tiram dúvidas lá também, e as minhas dúvidas também. Então, o que vocês precisarem, vocês podem tirar dúvidas lá, que a gente vai ajudar também, certo? Espero que tenham gostado e que vocês agora comecem a se organizar. Tchau!